parte das apresentações vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos chamar trabalho por trabalho e, ao final, os coordenadores fazem a mediação geral. Então, inicialmente, convidamos o representante do trabalho intitulado Pornografia Infantil, Análise de Manuais de Pedofilia. E aí? Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, sou aluno de mestrado na UFSC, né? E também sou policial federal. Trabalho aí no combate à pornografia infantil. E, de antemão, já queria dizer que foi muito feliz a parceria, né, que a UFSC fez com a Polícia Federal, no sentido de trazer a ciência da informação e a segurança pública, né, para uma relação produtiva. Tá? Muitos dos artigos e materiais que eu vi sobre pornografia infantil estão associados normalmente à parte de psicologia, à parte médica, né? E com essa parceria a gente conseguiu trazer, ou pelo menos tentar trazer à luz, uma questão que é muito séria e muito importante para a gente. Tá? Bom, o trabalho do meu mestrado é justamente pegar manuais de pornografia infantil que foram disponibilizados na Deep Web, com o intuito de promover, né, de incentivar as pessoas a praticar esse tipo de crime. Tá? Eu trabalho na parte de repressão há muitos anos e a gente percebe que existe uma limitação. A gente tenta chegar em pedófilos através da tecnologia e essa tecnologia tem limitações. Né? Às vezes você chegar no IP, às vezes você tem uma rede Wi-Fi no endereço que a gente busca, às vezes tem uma limitação de provedor. Então, em muitos casos, investigações, apesar de ter muitas operações sobre isso, a gente fica limitado na parte técnica. Tá? E nesse trabalho de investigação, a gente chegou, né, a encontrar alguns manuais de pedófilos ensinando passo a passo, do início ao fim, como se abusar de crianças e menores. Tá? É uma realidade triste, né? É você ter uma informação, um guia, ao invés de ser por bem, ele é usado por mal. Então a ideia do nosso projeto é pegar a perspectiva desse, né, cidadão, esse meliante aí, e junto com a perspectiva da segurança pública, através de entrevistas com policiais e da área psicossocial, né, com entrevistas com a pessoal da psicologia e médicos, fazer, né, um apanhado no intuito de quê? De produzir um conjunto, eu sei que aqui está pequeno, né? Mas é um conjunto de princípios e diretrizes de prevenção. O objetivo, na verdade, é salvar vidas, né? Trazer isso para a nossa realidade de uma forma muito clara. Tá? No outro trabalho que a gente fez, a gente percebeu também, lá no Enancib, em Londrina, que é interessante trazer para esse projeto a questão de prevenções que são feitas de formas esporádicas, né? Existem alguns sites como a SafeNet, alguns projetos como a cidade de Londrina que tem já material de prevenção que a gente pode aliar junto, né, com o nosso projeto. Tá? Então, mais uma vez, a ideia é fazer esse apanhado para poder prevenir. Bom, só para contextualizar um pouco mais, o nosso trabalho ele é qualitativo, é exploratório, é documental, tá? E aqui nós temos, infelizmente ali eu só está atrapalhando um pouquinho, mas a gente tem ali um manual que eu já comecei a analisar, tá? Se a gente olhar o índice desse manual, eu não posso aqui naturalmente, né, porque é um manual que ensina a praticar crimes, e na atividade policial a gente não teria como aprofundar ou detalhar essas dicas, a gente não está aqui para isso, tá? Mas a gente percebe exatamente o caminho que o cidadão que criou esse manual quer te ensinar. Tá? Ele trabalha aspectos, né, de sexualidade infantil, né, diz como, né, e quando a criança passa a ter esse interesse. Tá? Ele fala sobre questão de tabu e vergonha, ele diz que a sociedade reprime os pedófilos, né, que não seria correto fazer essa repressão, você teria que ter o direito de praticar o que você quisesse. Tá? Além disso, ele alerta, né, claramente os pedófilos sobre os riscos envolvidos. Esse cara que fez esse manual, ele sabe perfeitamente que ele está cometendo crime, ele sabe que socialmente isso é incriminado, ele sabe que ele pode sofrer sanções, né, que vão além
do afastamento familiar, que ele pode ser preso, tudo isso. Mas mesmo assim, ele continua incentivando porque ele acha que isso é correto. Tá? Infelizmente, essa é a realidade. Ele se intitula, eu tenho aqui algumas anotações só para a gente poder aprofundar um pouquinho, não vou demorar. Ele se intitula um profissional do amor infantil. Tá? E ele vai, né, conduzindo a pessoa a que faça, de qualquer maneira, sexo seguro com crianças. Mas ele fala com segurança, pessoal, não é só para o pedófilo, né, para o abusador não ser pego. Ele tenta dizer para a criança que aquilo também é bom para ela, porque ela está sendo educada sexualmente, né, para poder, no futuro, né, ser uma pessoa consciente em relação a esse tipo de ação. Tá? Bom, o nosso foco principal do projeto é prevenção. Então aqui, nesse capítulo que ele coloca, né, como onde encontrar uma criança, tá, é o que a gente normalmente vai tentar, porque é o caminho que ele vai chegar, digamos assim, no objeto, né, no alvo que ele quer seduzir ou que ele quer alcançar. Então ele ensina a você procurar seus próprios filhos, é inacreditável, mas é assim. Além disso, ele ensina você, através do seu filho, encontrar amigos dos seus filhos, tá? Ensina a procurar mães solteiras que têm crianças e que naturalmente possam ter uma relação com ele e ele se aproximar das crianças. Tá? Outro caminho que ele ensina também, que é perverso, a você virar babá ou trabalhar em creche, em escolas, ser profissionais nesse ambiente onde tem muitas crianças e com isso você vai ter facilidade de acesso. Tá? Ensina como achar crianças no mundo, outras formas criativas e também ensina algumas vantagens, tá? Para você poder se aproximar dessas crianças e lograr sucesso. Tá? Enfim, aqui existem outras etapas que eu não posso, né, naturalmente, porque é um conteúdo ilícito, eu não posso divulgar, mas são os caminhos que ele ensina como realizar esses atos. Tá? O objetivo, mais uma vez, do nosso projeto é criar prevenção, tá? Mas para públicos-alvos, né? A gente tentar criar manuais ou guias de contramedidas ou de prevenção para professores, né? Para educadores, para pessoas da sociedade em geral, para policiais ou até para assistência social, para que a gente possa, né, no futuro, trazer prevenção para nossas crianças. Tá? Pessoal, infelizmente, sendo muito sincero, né, a gente que trabalha na parte de repressão, a gente tem uma limitação. Infelizmente, na Polícia Federal, principalmente, a gente percebe que o Estado precisa, né, evoluir, mas nós trabalhamos com compartilhamento, né, de fotos e vídeos. Isso é um problema grave, mas o abuso já aconteceu. E se a gente não se preocupar, e se a sociedade não entender que isso tem que internalizar em todos nós, e cada um pode ser, né, um vigilante de uma criança, a nossa realidade não vai mudar. Tá certo? Bom, eu tenho pouco tempo, né? Então, por isso, bom, me deram mais 3 minutos, eu vou continuar aqui. Pessoal, só para vocês terem ideia também como é essa situação dos manuais, esse cara e os outros que eu tenho, são 4 manuais que eu vou trabalhar no projeto, eles têm uma didática muito forte. Eles ensinam como se fosse realmente um livro, né, de leitura de autoexplicação. Ele fala que não precisa ter contato com ele, naturalmente, ele não quer ser identificado, que o próprio manual é autoexplicativo e que com ele você vai conduzir ao seu caminho da felicidade, né, a realizar seus desejos mais incríveis possíveis. Tá? E dessa forma, ele vai instigando o leitor, né, que tem esse interesse, a caminhar, né, e executar cada uma dessas etapas. E ele, é claro, se você não gosta, não quer, não continue. Mas se você quiser, você vai ser muito feliz, vai se realizar com isso. Tá bom? Outra coisa que fica marcante, claro que a gente tem, isso realmente, a gente trabalha na área policial, a gente fica até alerta, né? Porque a gente tem a impressão que a internet, que é o caminho aí, que deu um boom, né, para a criminalidade, a primeira dica que ele fala, não use a internet. Não use qualquer sinal de comunicação eletrônico, porque justamente é onde a polícia vai estar observando suas ações. Então a gente tem que se preocupar, né, não é apenas com o meio digital, esse caminho que a gente normalmente acha que é o caminho maior, mas é o do dia a dia. E isso, gente, é só prevenção. Tá? É eu cuidando, né, dos meus filhos, cada um de nós, um olhar dentro em cada criança, né, que a gente tem aí nesse mundo. Tá
certo? Obrigado. Fica aqui para perguntas ou... Depois. No final a gente vai chamar. Então vamos para o segundo trabalho, a ciência da informação e a educação em gestão e curadoria de dados de pesquisa. O representante, por favor. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou mestrando em Gestão e Organização do Conhecimento na Universidade Federal de Minas Gerais e eu fiz esse trabalho com uma colega de doutorado, que é a Graciela Mendonça Rodrigues Gomes, ela é bibliotecária na UFMG, eu sou bibliotecário na Universidade Federal de Uberlândia. E a gente trouxe esse trabalho, também é uma temática da tese da Graciela, e eu como mestrando no primeiro ano também estou ingressando na minha pesquisa em gestão de dados, e aí a gente decidiu fazer com essa abordagem dentro da educação, né? Então, antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade e pelo trabalho que está selecionado para o evento. Foi um prazer ter vindo e estar participando do evento. E eu agradeço ao professor Guilherme Taim pela oportunidade também, pelo curso que foi dado. E a gente está aqui hoje. Então, o contexto é que a gente fala da questão da ciência da informação e a educação de profissionais de informação em dados, né? E também falamos de competência em dados, que é aquela que é transmitida do profissional da informação, que tem essa expertise, domina essa expertise de gestão, curadoria de dados, conhece esses meios e consegue auxiliar esses pesquisadores, os alunos de graduação, pós-graduação que estão trabalhando em pesquisa, para gerirem ali seus datasets, né, seus conjuntos de dados. Então, os problemas enfrentados pelas instituições de gestão e curadoria de dados de pesquisa oferecem oportunidades para a ciência da informação e os profissionais da informação no formular teorias, valores e currículos, além de redefinirem seus papéis e competências no apoio à pesquisa. E a importância de que esses profissionais percebam as oportunidades que surgem a partir dessa percepção dos dados, né? E os dados de pesquisa. Então, esses autores aí já falam isso. O desenvolvimento das habilidades e conhecimentos relacionados à área de dados pode ocorrer em dois níveis. O primeiro nível é o nível que vem, obviamente, realmente na fase inicial, que é a formação dos profissionais, né? Então, primeiro é necessário que a gente tenha a formação para depois que a gente faça essa capacitação dos nossos usuários, né, de serviços aí, no caso, bibliotecas universitárias, né? Se a gente está falando de bibliotecários e serviços que estão voltados para pesquisa científica, hoje o nosso ambiente é a biblioteca universitária, a universidade. E, então, a primeira etapa, através da formação dos profissionais da informação, como especialistas capazes de realizar gestão e curadoria de dados de pesquisa mediante educação formal em instituições de ensino e eventos da área. A segunda etapa ela vem através do treinamento de pesquisadores e estudantes, né, logo depois que você tem a formação, tem profissionais formados para atuar nessa área. Então, a gente tem esses profissionais trabalhando ali para a formação, para o desenvolvimento de competências desses usuários, que são os pesquisadores e os alunos das instituições. E esse termo, competência em dados, no inglês, data literacy, a gente tem informação, né, como competência da informação também, que é information literacy,
E é uma tendência agora de estudos, né, que a gente percebe lá na literatura estrangeira. Então, a nossa intenção de pesquisa vem buscar conhecimento de como anda a literatura nacional. Aqui a gente ambienta um pouco mais também, parte de introdução. Os profissionais de formação são capazes de ensinar essas competências a partir da formação que eles possam receber nas instituições, na formação, na sua formação profissional. E as escolas de informação, as escolas de ciência de informação e também os professores têm um papel importante nessa formação dos profissionais bibliotecários, né, voltados para dados. Então, vou para a parte de introdução que eu vou apressar um pouco, ficar um pouquinho até grande, e aqui a gente contextualiza isso. Mas o objetivo geral da pesquisa é identificar a existência de estudos na literatura nacional da ciência da informação que contempla a formação dos profissionais de informação e gestão e curadoria de dados, assim como estudos que tratam de desenvolvimento da competência em dados em pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. E os objetivos gerais: identificar trabalhos pertinentes ou relacionados às temáticas, avaliar como as temáticas estão sendo apresentadas nos artigos, caracterizar o estudo atual da literatura da ciência da informação sobre as temáticas e promover a discussão sobre os temas da ciência da informação brasileira. A primeira etapa, a gente fez a coleta de dados, a gente buscou trabalhos aí nas principais bases de dados, bases científicas, Cielo, Lisa, Listas, Scopus, Web of Science, Google Acadêmico. A gente buscou, utilizando essas palavras-chave, a gente tentou fazer uma busca mais ampla de trabalhos. Na segunda etapa, a gente fez a leitura, do título, resumo, palavra-chave, e depois a gente passou a ler o trabalho, texto completo, para identificar melhor os trabalhos que tratavam desses assuntos ou se aproximavam. Então, a gente identificou 7 artigos, um livro, uma tese e uma monografia. E, como critério de exclusão, a gente preferiu trabalhar somente os artigos pela natureza de comunicação. E no nosso trabalho, a gente apresenta as resenhas dos 7 artigos que nós achamos. Então, a gente fez uma categorização da análise de conteúdo, a gente criou um quadro e também fizemos essa resenha dos trabalhos, de forma com que a gente passe uma ideia do conteúdo desses trabalhos. Aqui são os resultados. A gente tem 7 artigos em ordem cronológica, 2012 a 2017, 2018, e a gente apresenta os temas principais dos trabalhos, o objetivo geral dos trabalhos, se eles mencionam dados de pesquisa, se eles falam de competência em dados de pesquisa e se eles também falam da formação do profissional de informação em gestão e organização, gestão e curadoria de dados de pesquisa. Então, a gente, com esse quadro, identifica que são trabalhos na literatura da ciência da informação. Eles têm temática de preservação, desde preservação e repositórios digitais, ciência de dados, bibliometria, curadoria, e aí os objetivos gerais também. A gente identificou que nenhum desses trabalhos buscava falar sobre a formação desses profissionais, nem da competência destinada aos pesquisadores e aos alunos de graduação e pós-graduação. A maioria deles mencionava, sim, os dados de pesquisa, porém, nenhum deles estava destinado realmente a falar sobre essas duas temáticas que nós buscamos identificar. Então, a gente teve esse quadro aí detalhado, né, com o nosso objetivo. As considerações finais: observou-se dificuldades para encontrar artigos da ciência da informação no Brasil quanto à formação do profissional da informação e gestão e curadoria de dados de pesquisa sobre o desenvolvimento da competência de dados em estudantes e pesquisadores pelo Serviço de Informação Científica. Então, a gente não encontrou artigos que estavam destinados a isso. Os artigos selecionados para análise tratam de modo incipiente sobre esses assuntos, pois não eram os objetivos principais.
apenas um artigo discutiu brevemente sobre algumas atividades relacionadas ao desenvolvimento de competência em dados de pesquisa. 4 artigos indicam sobre a necessidade de formação do profissional da informação para atividades relacionadas ao contexto de dados. Há a necessidade de realizar mais discussões e pesquisas sobre a sistemática da literatura nacional da área, de modo a tentar estimular a mudança dos currículos atuais das escolas de ciência da informação e dos serviços prestados aos estudantes e pesquisadores no Brasil. Torna-se imprescindível para a ciência da informação acompanhar as transformações na ciência e evoluir conjuntamente com as práticas de produção e publicação científica. Então, a gente alcançou esse objetivo e a gente percebe que também existem possibilidades de pesquisas futuras, ampliando aí, talvez, como a gente buscou trabalhos nacionais, então a gente buscar talvez se existem pesquisadores escrevendo em inglês, né, pesquisadores brasileiros escrevendo em inglês, a gente acha que não, mas há uma possibilidade, então existem possibilidades de estudos futuros a partir do que a gente encontrou. É isso nas referências. Muito obrigado. O terceiro trabalho desta tarde, intitulado Política de Compartilhamento de Dados Científicos, a adoção dos periódicos da ciência da informação. Oi, boa tarde. Eu vou apresentar o artigo titulado A Política de Compartilhamento de Dados Científicos, a adoção dos periódicos da ciência da informação. Eu me chamo Renata, sou mestranda aqui do programa de pós-graduação em CI, e o artigo foi feito junto com a professora Meurinice. Dá um oi, professora. Então, em 1665 foram publicados os primeiros periódicos científicos, o Philosophical Transactions na França e o Journal des Savants, o Philosophical Transactions na Inglaterra e o Journal des Savants na França. Então, desde aí, a comunicação científica direciona prioritariamente apenas os resultados da publicação. E a gente sabe que para se chegar nos resultados, a gente percorre um longo caminho, que seriam os dados, né? Que aí a gente coleta dados, a gente gera dados, a gente analisa para depois publicar como resultado. Mas, na verdade, é apenas o resultado que vai nos artigos finais. E aí, com a emergência das tecnologias digitais de informação e comunicação, a comunicação científica ela vem passando por transformações. Como inicialmente a gente tinha periódicos no cenário impresso. Depois foram adaptados ao cenário eletrônico, onde a gente acessa por smartphones, tablets, computadores. E agora nós temos o cenário das publicações ampliadas, que é feita por hiperlinks. Você pode botar uma planilha do Excel, você pode botar uma localização e você vai navegando. Então, diante disso, a área de comunicação científica encontra-se imersa no fenômeno da insight, que Gray intitula como o quarto paradigma científico. E aí sai a mensagem de que a insight consiste no uso e no intensivo compartilhamento desses dados, que são oriundos de todo o nosso processo científico. Fundamentando-se nisso, alguns periódicos já começam a incentivar essa prática dos compartilhamentos de dados. O professor Sayão ontem falou aqui dos periódicos negativos, de dados negativos, que são dados de experiências que deram errado, mas a importância deles serem compartilhados. Caso pesquisadores vão fazer o mesmo experimento, já economiza tempo, já economiza verba e assim por diante. Então, da mesma forma, está havendo um incentivo dessa prática de compartilhamento de dados. E aí o artigo objetivou analisar essa adoção da prática de compartilhamento de dados no cenário dos periódicos da ciência da informação. É uma pesquisa exploratória documental com análise qualitativa e a gente selecionou os periódicos da área de biblioteconomia e ciência da informação, da base bibliográfica Scopus, e nós definimos como amostra desse universo aqueles periódicos que apresentam CIT score acima de 0,50. Esse CIT score é uma média feita entre a quantidade de citações do ano, que o último ano foi 2017, em relação aos documentos publicados nos últimos 3 anos, ou seja, 2014, 2015 e 2016, e a gente tem essa média que é o CIT score.
E aí nós tivemos 15 periódicos com CIT-score acima de 0,50. Definido esse universo, a gente visitou o portal de cada um desses periódicos, procurando se tinha política de compartilhamento de dados ou algum guia para compartilhamento de dados ou diretrizes. E aí, desses 15, a gente teve que 53% apresentam alguma forma de política de compartilhamento de dados, enquanto que 47% não apresentam. Desses 15 que apresentam, nós tivemos que o compartilhamento de dados em 22% é de forma obrigatória e nos outros 78% é de forma flexível, que a gente vai ver mais na frente como é que funciona. Coincidentemente ou não, os dois periódicos que têm maior CIT-score são os dois que têm a política de compartilhamento de dados de forma obrigatória. Que ele apresenta como condição para a publicação a disponibilização de materiais, de dados, códigos e ou protocolos associados à pesquisa. Então, para publicar, você tem que disponibilizar tudo que você utilizou durante a pesquisa. E esse outro também argumenta que a submissão de um artigo implica que os materiais escritos, os dados brutos, softwares e algoritmos relevantes para chegar à conclusão da pesquisa também têm que estar disponíveis. E aí aqui são os outros que se dão de forma flexível, mas que de alguma forma eles incentivam a prática do compartilhamento de dados. Aqui eles incentivam a prática do compartilhamento de dados, encorajando o depósito dos dados em um repositório. Aqui eles falam que você pode enviar o artigo final e também enviar um artigo suplementar, informando como você fez todo o processo com os dados. Nesses aqui, eles dizem que você tem que manter os seus dados por 5 anos, porque se um usuário do periódico entrar em contato com você, você tem que disponibilizar os dados deles e você tem que manter os dados por no mínimo 5 anos. Aqui eles mandam você linkar, vincular um link no artigo publicado ao conjunto de dados, para que o usuário também tenha acesso a esses dados. Aqui ele argumenta que a comissão editorial também pode fazer uso do conjunto de dados, caso você compartilhe, para aprimorar o periódico, né? E aí, além do que, se você quiser compartilhar os dados por meio do periódico, o periódico vai garantir a privacidade em termos de violação, acesso e portabilidade. E por fim aqui, esse recomenda que você deposite os dados em um repositório, inclusive ele fala o Dataverse, que foi o repositório que teve uma oficina no pré-UIDAT aqui na segunda-feira, falando sobre o Dataverse, além da atribuição de um identificador persistente, que sempre vai acompanhar esse conjunto de dados. E aí, por fim, a gente pode ver que a prática de dados, ela nos períodos da ciência da informação, ela está na fase inicial, né? Mas que a gente já vê algumas revistas que são de forma obrigatória e outras que ainda estão aí, de alguma forma, incentivando. E é isso, foi bem resumido por conta do tempinho, as referências utilizadas na apresentação, e é isso, obrigada. Momento achados e perdidos. Eu creio que seja pintador de tela de celular ou de óculos, como eu deixei. E presilha de cabelo. E tudo? Não tem ninguém. Quarto trabalho intitulado Método Multicritérios para auxiliar o processo de tomada de decisões sobre empreendimentos imobiliários. Boa tarde, pessoal. Eu também sou aluno do professor Guilherme, da disciplina que ele deu na UFMG, uma disciplina mais rápida, e a gente juntei com outros colegas, juntei com o Rogério, que é um colega que está cursando o doutorado em Ciência da Informação. Na verdade, eu faço na engenharia, estou tentando mudar o meu programa, e a professora Renata contribuiu, que é orientadora dele e a potencial orientadora minha nessa transição. Então, a gente juntou esse método multicritérios, que eles já estavam estudando, que envolve a Ciência da Informação, e trouxemos isso para a realidade de empreendimentos imobiliários, onde você utiliza
essa tecnologia chamada BIM, que é modelagem da informação da construção, para avaliar alguns empreendimentos, tirando um pouco da subjetividade do processo. Então, deixa eu passar Para baixo. Uma setinha para baixo. Na introdução a gente fala um pouco aqui, então do que seria a área é a área de arquitetura, engenharia e construção, né? E novos projetos, então, eles podem ser projetos nesse conceito que a gente está estudando, seria construção, ampliação, reforma, até mesmo aluguel, empreendimento imobiliário como um todo. Então, as tecnologias da informação e comunicação aplicadas a esses projetos, tem duas tecnologias que basicamente interessam a gente. Uma tecnologia um pouco mais antiga, que é o CAD, que já está bem consagrado. Que é você simplesmente pegar a computação gráfica e fazer projetos, desenhos usando o computador. Aí você pode agregar também a tecnologia CAD mais informação. E hoje em dia tem um novo conceito da metodologia, na verdade um processo conhecido como modelagem de informações da construção, onde você utiliza a base CAD e agrega diversas informações ao seu modelo, né? Agora é chamado de modelo de uma construção. Para baixo, né? Isso. Então, aí na introdução a gente também fala um pouco aqui que isso se aplica ao mercado de arquitetura, engenharia e construção. E a proposta, então, é analisar, nesse trabalho a gente analisou 3 alternativas de... Não, tá, isso aí são mais para frente. Aí a metodologia multicritério utilizada, ela constrói ela estrutura o problema hierarquicamente através de 3 modelos. E essa análise, então, demonstra... ela é realizada uma análise para a par entre os critérios adotados para avaliar cada alternativa e utiliza uma análise matricial, basicamente, para poder auxiliar o processo de tomada de decisão. Originalmente, essa análise era mais subjetiva. A gente está tentando trazer alguns critérios um pouco mais objetivos para direcionar as decisões. Então, aí viabilizaria a utilização do BIM nessa avaliação de alternativas de empreendimentos. Então, a gente tem que identificar os elementos que podem compor essa estrutura de decisão que o método trabalha e comparar, então, possíveis alternativas de projetos nessa área. Então, o objetivo do trabalho é basicamente recuperar dados sobre empreendimentos imobiliários a partir de modelos BIM, automatizar o preenchimento de alguns critérios de análise que vão subsidiar esse método, avaliar os resultados obtidos, né, já é uma parte que as pessoas vão fazer depois, né, e verificar a viabilidade e a continuidade dessa pesquisa, que virou uma proposta de projeto, com alguns ajustes e melhorias do método para a aplicação eventualmente até em outro cenário. Então, essa viabilização do uso do BIM no processo de tomada de decisão é o objetivo e, basicamente, a gente tem que identificar... Olha, subir de novo. Então, esses são os objetivos. Então, o procedimento metodológico proposto foi seguir esse método multicritério, AHP, Analytical Hierarchical Process. Ele tem, então, 3 princípios para a sua aplicação. A construção das hierarquias para estruturar o problema, depois define as prioridades com base comparativa entre as alternativas, aqui o método Analytical Hierarchical Process. E ele basicamente é um método que utiliza umas comparações de correlação entre as alternativas, utilizando matrizes. Então, esses é para comparar, geralmente se você compara um critério com relação ao outro e cada alternativa com relação a cada critério. É feita uma contextualização, então, do BIM, o histórico do BIM, de como ele surgiu a partir do CAD, o que é possível fazer com ele. Você pode melhorar aspectos de construtibilidade,
você pode identificar conflitos nos projetos de edificação a priori, você melhora o planejamento, você consegue fazer cronogramas usando os modelos, você consegue fazer até cursos, orçamentação dos modelos, antes de começar a construir. Ele abrange, então, todo o ciclo de vida de uma construção. Aqui está uma figura clássica, onde esse processo de modelagem de construção abrange desde a concepção até uma eventual demolição ou uma reforma que inicia o ciclo. Então, a ideia é recuperar informações dos modelos BIM para fomentar essa análise. Então, basicamente, os softwares BIM, eles têm APIs que permitem você entrar nos modelos e obter as informações. Então, esse aqui está basicamente dando um exemplo de como isso é feito. Aqui é um aplicativo desenvolvido usando a API do software Revit, que é um software BIM, só para exemplificar. E a proposta é desenvolver um aplicativo para poder implementar essa metodologia. A análise aqui não teve esse desenvolvimento, não. A gente extraiu os dados a partir dos modelos, mas sem automatizar essa parte. E, então, um especialista, na verdade a gente simulou isso, analisou os critérios, colocando peso com relação ao que ele obteve objetivamente nos modelos BIM. Então, as informações contidas no modelo, elas vão alimentar alguns critérios e depois a gente vai analisar os resultados, né? Então, foram definidos esses critérios. Lembrando que foi mantido, então, um pouco do caráter subjetivo, porque além, ele pega os critérios que são gerados a partir do modelo BIM e coloca peso e faz uma análise em cima deles. Então, a gente definiu para esse artigo esses 5 critérios, que é o custo global do empreendimento, o nível de detalhamento do modelo, a complexidade do modelo, a maturidade da organização. Esses dois últimos são mais subjetivos. Com relação ao uso do BIM, então, se a organização está mais propensa a usar o BIM, esse critério teria uma nota mais alta. E a experiência do empreendedor com relação àquele projeto também, a gente considerou um critério. Então, pegamos 3 projetos para simular isso: uma casa com 2 pavimentos, com um nível de detalhamento mais baixo e um custo também mais baixo, porque era mais simples, uma nova edificação com 5 pavimentos com um nível de detalhamento já médio, com especificação média também de materiais de referência, não tão detalhado, e o terceiro aqui um modelo mais detalhado, com materiais exatamente os que vão ser construídos, né, executados na construção. E então a gente simulou isso aí com relação a cada critério. Primeiro, o avaliador ele pondera o que ele entende dos critérios entre si. Por exemplo, a escala aqui de conformidade adotada foi essa aqui, né? 1, 2, 3 e 5. Então, por exemplo, o critério 2 ele é 2 vezes mais importante que o critério 1. O 3 é pouco mais importante. Quer dizer, 1 é igual, 2 é pouco mais importante, o 3 aqui seria 1 mais importante. E também a matriz ela tem a relação inversa, o C2 com relação ao C1 e o C1 com relação ao C2. Não precisa entrar muito em detalhes assim, aqui não, porque esse método acho que ele é um pouco consagrado na área aí. Com relação ao critério C1 e entre as alternativas, como que esse critério C1 é avaliado pelo avaliador que simulou isso? Ele prefere o 2 com relação ao 1, ele prefere muito mais o 3 com relação a 1. Então ele cria essas prioridades médias locais, esses vetores todos dessa metodologia, e a gente chegou então nesse cenário simulado, onde os dois ficaram praticamente empatados, os 2 primeiros. Aí também entraria no final uma análise mais subjetiva do que ele vai escolher para executar, é apenas para auxiliar a tomada de decisão. Então, considerações finais aqui é que no contexto informacional o BIM ele funciona como uma base para representar os dados e informações de uma construção e não é mais apenas só um projeto, um desenho de uma construção. Então ele esses modelos representam os componentes dos sistemas construtivos de uma forma dinâmica, inclusive, ele pode se interligar a diversos outros repositórios, sistemas de informação, e o método apresenta uma forma de explorar esse potencial, em conjunto com a avaliação subjetiva, que continua existindo, adotando critérios intangíveis,
E as análises, então, verificaram o funcionamento do método. A gente conseguiu mais ou menos mostrar que ele é viável, e agora a ideia é aprofundar, ressaltando que foram usados dados simulados, dados computacionais, e criados para testes, e fica como sugestão para o trabalho futuro, adaptar, modelar isso aí, adaptar para cada realidade, calibrando, considerando as particularidades de cada organização que for usada. Aí é isso, as referências eu acabei condensando elas todas aqui. É isso. Valeu. Então vamos para o quinto trabalho, intitulado Web Scraping do Researcher IT, proposta de sistema para o monitoramento de índice H de pesquisadores no Brasil. Bom, primeiro eu gostaria de falar que esse trabalho, inicialmente, bom, sou pós-doutorando do programa de Ciência da Informação da UFSC, sou bibliotecário no Instituto de Geociências da UFSC, e esse trabalho é uma aplicação prática de um serviço que eu estou propondo para a minha universidade, para que ele componha uma parte do documento diário para avaliação de docentes que vão se candidatar à progressão de titular, tá? E para avaliar e comparar programas de pós-graduação. No entanto, eu não posso usar os dados agora, porque é um trabalho que está sendo desenvolvido. Eu vou falar sobre o índice nacional, então, o índice H. Primeiro, a gente tem uma ferramenta desenvolvida pela Thomson que oferece a medição do índice H para todo mundo, né? E os brasileiros são o terceiro país que mais utiliza a ferramenta para gerar o índice H. Muitas vezes para instituições, para escolas, mas também para pessoas, né, que é o objetivo da ferramenta. São 108 mil pesquisadores brasileiros que utilizam a ferramenta. O CNPq adota essa ferramenta para validar o fator H. O CNPq adota essa ferramenta para validar o índice H, o fator H, que o CNPq chama, desses pesquisadores brasileiros. Geralmente, esse fator ele é mais válido para professores que têm mais tempo, para pesquisadores, no caso, né? Mas fica dentro da academia. E o CNPq usa isso, então, para pautar a distribuição de bolsa de produtividade e para a distribuição de fomento para projetos de pesquisa na área de geociências, que é a área que eu tenho conhecimento. E, enfim, essa ferramenta, então, adotada pelo CNPq, ela fornece essas informações sobre a produção e o impacto científico que ela tem internacionalmente. É um fator é um indicador usado para medir a internacionalização da produção científica. E, então, qual é o objetivo do trabalho? Então, desenvolver uma forma automatizada para extrair esse índice H dos pesquisadores brasileiros, tá? Fazendo isso com a linguagem de programação Python e identificar esse índice H em uma frente de pesquisa nacional. Quem são os pesquisadores brasileiros que possuem o maior impacto em produção científica na base de dados da Thomson, tá? Como é que foi desenvolvido então esse trabalho? A pesquisa foi uma pesquisa exploratória, descritiva dos dados, de natureza quantitativa. O corpus de estudo foram 108 mil IDs, identificadores, né? Ela foi feita totalmente automatizada, foi usado o web scraping para raspar os dados, e a navegação, como é uma base proprietária, ela não permite que a gente fique raspando ela muito. Então, tem que ser com calma, o tempo de 10 segundos, é uma navegação de humano. Então, para automatizar essa navegação, eu usei algumas bibliotecas de Python, tá? Uma biblioteca para raspagem que se chama Beautiful Soup, que é para fazer o scrapping, e o Selenium para poder fazer essa automatização do browser e ele não ficar tão agressivo e a base proibir a extração dos dados. E também o multiprocessing, que é para poder
como são muitos dados, leva muito tempo. Né? A coleta sem a paralelização dos dados levou em média de 14 dias, é muito tempo. Dividindo o processo, então, em 8 processadores da máquina, deu para reduzir o tempo da coleta para 4 dias. Tá? O que acontece? Essa coleta se modifica, os dados se modificam, as pessoas inserem mais informações, mais produções, e isso modifica o valor do índice, modifica a lista de publicações. O que acontece? Então, tem um dispositivo para falhas, né? Quando quebra a raspagem, quando se encerra a coleta, o script retoma do último tempo válido, da última coleta válida, compara a coleta que ele já tem, verifica se ela se modificou e reinicia-se. Ele não pode reiniciar do começo, senão a gente teria todo o tempo, né, perdido. E então ele coleta isso em 8 arquivos diferentes. Quando conclui a coleta, ele salva um novo arquivo, onde ele vai gerar uma média, vai fazer a soma das publicações e identificar os IDs. Né? É anônimo, então não tem nomes de pessoas, não tem nada. Primeiramente, e o código está disponível no GitHub. O código e a primeira extração feita em setembro. Ela já modificou, de 108.000 já são 108.900 IDs. E então é paralelizado, ele coleta as métricas de informação, a quantidade de publicações, as publicações com citação e o índice H. As publicações com citação são publicações com citação na Web of Science. Quer dizer que elas não são aquelas publicações no Google, não são aquelas citações em outras bases de dados, são somente as publicações que estão no Science Citation Index da Thomson. Enfim, nessa coleta maior, então anônima, que não pode ser da minha área, eu identifiquei a frente de pesquisa nacional. Quem são os pesquisadores com maior impacto internacional, com a produção científica de maior impacto internacional. E então a gente identifiquei enfim, são pesquisadores da área de física nuclear, medicina e psicologia. Esses índices altos, 96, 92, 86, 85, são fáceis de identificar porque são poucos, a frequência é 1. De 108 mil pesquisadores, a frequência é 1. Mas a gente está, então, distribuído, ciências humanas, enfim, de 1 a 10. De ciências humanas fica de 1 a 3, de 1 a 4, depende muito do pesquisador, mas a média é que a gente tem muita gente, dos 108 mil pesquisadores, a maioria zero citações nessa base de dados, tá? Ou NA, não gera índice nenhum. E as pessoas também não fazem bom uso, às vezes, da base de dados. Elas usam para medir uma instituição, o script vem, no caso, para resolver aquelas pessoas que usam para medir uma instituição, elas deveriam colocar todos os pesquisadores por um ID único, né, de pessoa, e coletar esse grupo e verificar a média deles. Né? Mas, de muitas pessoas fazem um mau uso da plataforma. Né? Eles coletam, botam uma instituição inteira, então isso perde um pouco do sentido, né, do uso. Então, a maioria desses pesquisadores da área de física são titulares, professores titulares, são bolsistas de produtividade do CNPq. E para finalizar o resultado, a média nacional dos 108 mil são 7,97, nosso índice H de produção com citações da Thomson. A automatização do processo é importante, porque é uma base de dados em constante desenvolvimento, né? As pessoas estão sempre inserindo seus dados lá. E o script se aplica também para pequenos grupos. No caso do meu trabalho, que é um serviço aplicado, tem um programa de pós-graduação para medir um grupo de pesquisa, departamentos. O que vai ser feito daqui para frente? Desenvolver um script para validar qual foi o grande problema da extração, as brincadeiras, as pessoas que usam a plataforma sem compreender que é um índice validado pelo CNPq. Então eu preciso verificar quem validou a sua produção do Research ID no Lattes. Tá? Isso já foi feito, mas não deu tempo de falar aqui. Uma interface gráfica e a comparação com outros países, principalmente União Soviética e Estados Unidos. É isso.
Gostaria de agradecer a CAPES, que eu sou bolsista de pós-doutorado, e muito obrigado. Para fazer as considerações de trabalhos, convidamos à mesa os professores doutores Moisés Lima Dutra, Douglas Dylan, Gerando e Macedo. Os autores, né? Convidamos os autores também. Bom, então vamos dar prosseguimento aqui com a parte de discussão. Os trabalhos foram apresentados. Coloco primeiramente em aberto para a plateia se há uma questão, uma pergunta. Henrique, primeiro, Guilherme. Eu queria duas questões para duas pessoas diferentes. Primeiro para a nossa palestrante. Eu fiquei com uma dúvida. Entendo que foi todo um pouco rápido. Eu fiquei um pouco com uma dúvida. Por que utilizou revistas Finanças quando o indicador que utilizou é CyberScore, que é da LCD? E para Alessandro também uma dúvida e compartilhar uma ideia. Você utilizou a LCD também. No fundo, começou falando do índice H, e eu achava que esse web scrapping ia ser feito sobre dúvida escola. E aí fiquei um pouco com a dúvida. Se vai utilizar o índice H, por que não utilizar o dúvida escola? Já que de graça, pelo menos, e seria errado. Particularmente pensando que no futuro, próximamente, já vamos saber mais ou menos quanto é o orçamento da cada do próximo ano, mas as previsões que os corpos de orçamento talvez impeçam que a gente tenha acesso a algumas bases de dados grandes. E esse seria poderia ser uma das bases de dados que está sendo muito difícil. Obrigado. Foi sobre a atribuição que você perguntou? Foi sobre como? Não, esse agora foi o não. Por que utilizaram períodos open access? Ah, sim. Porque eu acredito que se a gente está falando da política de compartilhamento de dados para todo mundo ter acesso, a gente tem que partir de periódicos de acesso aberto. Né? Por isso. Eu já agradeci a pergunta. Já está desenvolvido no Google Scholar e para a Scopus, tá? Mas praticamente tudo que está na Web of Science está nas Scopus, dos periódicos. E foi usado o Research ID em função da validação do CNPq. O CNPq valida essas citações, esse número de publicações, através do LATS. Então, por isso, agora forma o Research ID. E eu não lembro mais o que diz, mas eu acho que era em relação às plataformas. Existiam as três coletas. A gente desenvolveu essas três coletas, mas em função do CNPq validar o fator H do Research ID, está sendo focado nessa parte também porque o fator H do CNPq é utilizado no departamento onde eu trabalho para a distribuição de bolsa. É um indicador dentro de um processo seletivo para a distribuição de bolsa, para fomentar projetos e para os concursos de titular. Mas isso vai sumir em relação à metodologia. O periódico brasileiro foi investigado. Então, como a gente estabeleceu uma nota de corte de 0,50, os periódicos brasileiros ficaram abaixo. E a 0,50 já são 24 citações
por 12 documentos. O último lá, localizado aí, a gente não contabilizou pela nota de código. Quem teve isso na aplicação? Sei lá atrás. Formação Moreira. Escopo que você trabalha. Você já iniciou alguma investigação com base nessas verificações que vão criar esses quadros, inclusive verificar quadros normais. Tá? O Marcelo Rodrigues. Se a UFMG tem algum projeto já de gestão, eu sei que é o UFMG, mas se tem algum projeto de gestão do fim do treinamento dos profissionais na área de curadoria. Tá? E para Renatas, todos os periódicos estabelecem a causalidade do database, por exemplo, mas se foi apenas um, se você indicou que só tem um dos 13 que diz que tem que ser o database. Tá? Obrigado pela pergunta. No nosso caso de manual de pedofilia, um dos padrões que eles adotam é o anonimato. Apesar de parecer uma publicação, porque alguns têm versões, data de publicação, eles são disponibilizados na Deep Web, que é um ambiente obscuro, né, que a gente não consegue ter acesso. É claro que assim, a Senasp, a Polícia Federal, tem acesso a esses documentos e tenta fazer trabalhos, mas às vezes não é possível identificar. Talvez no futuro, olhando o que foi escrito, como é que foi escrito, algumas técnicas pode ser razoável tentar identificar um autor. Tá? Mas sempre tem trabalho de investigação nessa área. Sobre projetos dessa parte de competência em dados, né, a capacitação de profissionais, a gente desconhece, porque é uma área muito incipiente mesmo. A gente vê na literatura nacional mais abordagem do tema do que em si a formação, e a formação acaba sendo mais colocada assim, a gente precisa fazer isso, mas ainda igual ontem nós tivemos aqui, o professor Marcelo Vargas até falou que a intenção da UFMG ter no curso uma formação voltada para essa parte de curadoria. Onde eu trabalho, eu pretendo sim ter um projeto para essa capacitação dos profissionais ali em relação aos dados, que é justamente para a gente avançar com algum tipo de plano mesmo de gestão. Mas nenhuma das duas instituições ainda tem um projeto que busca isso, né? E assim, eu acho que como na pós-graduação a gente tem algumas pessoas pesquisando, deve começar a ter um certo movimento, mas ainda está muito recente. Em relação à indicação de repositório, só indicavam mesmo de forma aberta, depositar os dados, os conjuntos de dados em repositórios, mas apenas um indicou diretamente o database. Mais alguém tem alguma questão? Bom, eu tenho uma questão para cada um de vocês. Deixa eu fazer aqui a Ricardo Santana, uma provocação. Vocês chegaram a refletir nessa questão do compartilhamento dos dados de pesquisa nos pontos negativos? O que é ruim disso? Vocês chegaram a refletir a parte negativa da coisa? Porque até agora vocês só exaltaram, tipo, a sua tarde toda que eu ouvi. Eu queria tocar um pouquinho assim, fazer uma provocação nesse sentido. Friquet, ele fala que fazendo uso desse compartilhamento de dados é apenas uma duplicação da pesquisa, né? Mas aí a gente vê assim, se for uma duplicação dessa mesma pesquisa, se você, por exemplo, abordar de uma forma diferente, pegar o mesmo conjunto de dados e dar outra abordagem, tá? Se ele for usado da mesma forma, realmente vai ser uma duplicação, mas a gente vê o compartilhamento de dados como economia de recursos, economia de verba, de pessoal até, de tecnologia, nesse sentido. Mas a análise negativa mais a fundo. Talvez não é apenas exato. É para poder sentar. Mas deixa eu fazer a intervenção rapidinho. Claro. Então, a Renata citou o Friquet. O único artigo que eu conheço que ataca mesmo esse artigo desse pesquisador Friquet está no JASIS, Journal of American Science Information Technology. Ele disse que nós precisamos mais de teorias e pensamentos do que massa de dados. Tem que levar em consideração, ele fala, é importante, mas
Leiam aqui. Bom, vou perguntar aqui para o Marcelo da questão dos manuais. Você falou que lá no Fugir dos Ovos a ideia é produzir um manual de contramedidas, né? Vocês já começaram a refletir alguma coisa? Dá para dar algum exemplo disso para a gente? De qual seria uma dessas contramedidas? Na verdade, assim, isso está começando agora, né, recentemente. O que a gente percebeu nesse primeiro manual é que existem dois contextos. As dicas que ele sugere para que os pedófilos possam, né, ter o objetivo que eles têm, e existe a estrutura lógica que é feita o próprio manual, né? A forma que ele conduz esse manual, como é que ele apresenta, as características de incentivo, ou como ele está organizado. Eu comecei a fazer justamente, enumerar as dicas que eles dão para os pedófilos ter sucesso. E a partir, né, das entrevistas com os colegas policiais, com os psicólogos, e com esses outros canais de prevenção, aí sim tentar organizar de forma mais concreta, né, essas medidas, sugerir essas medidas para uma política pública que atenda, né, de forma focada em cada público-alvo. Mas ainda não está incipiente. A gente começou com o manual só enumerando, e a gente vai trabalhar em cima aí. Esse manual primeiro, que já é bastante extenso, tem 170 páginas. O segundo já tem 500 páginas. O terceiro manual, na verdade, ele é uma coletânea de manuais. Tem versões, tem 3 manuais lá inseridos e outros que são imagens de pornografia, coletânea de fotos, sugerindo como é que é as partes íntimas, sugerindo como é que acessa o TOR. Ou seja, é um conjunto, se tu falar, bem elaborado para realmente você ficar anônimo e chegar no objetivo que é. Então, assim, é algo realmente que vai dar um certo trabalho, mas que vai trazer, acho que, uma repercussão positiva. Eu estava deixando ali no último slide ali, tu falaste que vocês vão pensar agora em interfaces gráficas. Se vocês chegaram a pensar mais ou menos como isso vai ser estruturado, que tipo de controle, que tipo de visual vocês pretendem mostrar para o usuário ali? HTML5, trabalhar com um site, assim, coleta. O que acontece? Coletar por distribuição a massa de índices não significa muito no contexto geral, assim, depois da pesquisa de todos os ITs, se tem aquela informação da frente de pesquisa nacional, mas acredito que é importante, assim, como um script um grupo específico, então seria um upload, teria uma base de dados com todas as ITs e selecionar por instituição, por grupo. Mas o que é que vai direcionar esse processo? Vocês vão conversar com usuários, vão tentar coletar alguma ideia? Como é que isso? Inicialmente, isso está sendo realizado junto ao programa de pós-graduação de Geociências da URGS. Então, é um grupo específico de docentes da área de Geociências. Bom, o Bruno ali, eu tenho duas perguntas. A primeira lá, vocês usaram o Analytics Hierarchy Process, né, o HP. Isso. O porquê da escolha desse método? Quer dizer, vocês chegaram a avaliar possibilidades, porque eu fiquei pensando ali, né, modelos multicritérios, existem diversos, por que exatamente vocês escolheram esse aí? Então, como a pesquisa derivou da pesquisa que o Rogério está fazendo no doutorado dele, com a professora Renata, a gente adaptou o método que eles estavam fazendo, que era avaliar critérios intangíveis, né, mais subjetivos, e tentou trazer um pouquinho de objetividade. Né? Aí, mas assim, poderia ter utilizado os métodos, foi o que surgiu, na verdade. Na verdade, já tinha o costume de usar isso. Porque eles estavam preparando, a gente fez um trabalho, a disciplina, aí surgiu. Ok. E um pouco ali com a questão, vocês falaste que vocês vão desenvolver uma ferramenta, como é que está se dando esse processo também? Assim? Então, porque eu estou querendo transformar isso no meu projeto. Aí a ideia é realmente tirar esses 3 critérios que eu coloquei, ou outros. Mas isso vai se dar dentro de um grupo de pesquisa? Como é que é que... Porque você é da administração, né? Eu sou da engenharia. Da engenharia, perdão. Aí eu já pesquiso o BIM em outro contexto. Porque eu estou querendo mudar o programa e levar a ideia de usar o BIM na ciência da informação. Então, para você tirar dados do modelo BIM, você tem que programar para extrair os dados de lá. A gente fez ali, a gente inferiu, né? A título de exemplo, esse aqui vai ter uma nota 3 e tal. Mas a gente tem que tirar. Então, esse modelo está detalhado mesmo, porque a gente varreu todo o modelo, tirou que ele tem muitos tipos de parede, muitos tipos de portas, de lançamento, por isso que a nota dele a complexidade dele realmente é alta. Né? Legal.
Marcelo. Você falou um termo ali que eu não conhecia, né? Eu não tinha tomado contato, que é o Data Literacy, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, desenvolvesse um pouco mais agora. O que exatamente é isso? O que seria uma competência de dados? É um termo que a gente encontra já na literatura estrangeira, a gente fazendo essa pesquisa, eu e a HCR também identificamos, e exatamente o que está sendo feito lá fora é buscando, enfim, a busca da formação dos profissionais, da informação, que já estão, já têm skills, já têm habilidades com dados, né, já estão atuando na pesquisa científica e na gestão curadoria de dados. Então esses profissionais eles trabalham em conjunto com esses pesquisadores dos laboratórios. Então eles, com essa expertise, eles estão conseguindo auxiliar esses pesquisadores com a gestão dos seus dados. Então, basicamente, o que a gente está falando da data literacy é a competência que o profissional da informação vai levar na capacitação do pesquisador para gerir esses dados, para trabalhar esses dados, né? E aí, o que eu estou dando aula na graduação, e a gente chamou a disciplina de introdução à gestão de dados de pesquisa, e a gente trabalha essa disciplina com um colega do mestrado também, no estágio docente. A gente busca sempre trazer os textos da área que já estão falando de Data Science e Big Data e Science, e a atuação do profissional, a possibilidade de atuação do bibliotecário nessa área no Brasil, a possibilidade de expansão de áreas, né, para atuação. E então essa percepção que a gente ainda não tem, que lá fora já existe, do profissional além da biblioteca, né, trabalhando dentro da pesquisa científica e dentro dos laboratórios. Ok, obrigado. Douglas, tem um comentário para fazer? Acho que só sobre o literacy, né, que eu nunca tinha visto nesse contexto aplicado. Eu já ouvi diversas vezes, mas no sentido de cultura de dados. Se a gente, nos Estados Unidos, eles aplicam como se fosse um conjunto de processos da alfabetização, que aí você pode traduzir para essa área de competência, para se trabalhar com dados. Né? Acho que é mais nesse contexto. Assim, né? Tem diversos escritórios de literacy no Brasil, e as organizações estão internalizando isso para organizações antigas que não têm essa cultura habituada, então eles fazem uma série de cursos ali. Acho que talvez seja um gap de você fazer essa identificação dentro das organizações. Eu acho que já acontece fora da CI, né? Talvez a computação já existe, e a CI, a possibilidade do bibliotecário se formar como bibliotecário de dados e levar essa expertise para a sua área de atuação dentro da biblioteca universitária, por exemplo. E isso não acontece hoje. E a gente percebe que os pesquisadores eles não têm também essa noção da parte de gestão dos dados. E aí a data literacy para a gente seria justamente que a gente identificou nas leituras que a possibilidade da formação do bibliotecário em bibliotecário de dados para fazer esse tipo de capacitação, que é o que a gente tem na Information Literacy, competência de informação. Então, obrigado pessoal, encerramos por aqui o evento de hoje.